Boa tarde, gente. Bem-vindos ao Clique Literatura. Leandra, nossa colega, vai explicar sobre o projeto para vocês. E é isso, vamos brincar um pouco. A gente vai reiniciar hoje uma parte que a gente já começou antes. A gente já tem as duas partes aí que a gente iniciou o projeto, mas como tem gente nova, a gente vai colocar isso de novo só para relembrar isso que a gente já começou antes. Para conversar um pouco aqui sobre o que te fez ler, que foi uma das nossas perguntas dos nossos fóruns, e o que não te fez ler. Acho que o mais importante a se dizer é realmente isso, que como o nosso pai ele é um professor de história, então tudo que é baseado historicamente falando é interessante para ele sempre incentivou bastante a gente correr atrás de assuntos que interessassem a gente, né? A gente nunca teve um filtro aqui em casa para o que era interessante estudar ou não. Ele sempre falou que, se você gosta, corre atrás cada vez mais de saber sobre, né? No meu caso, eu comecei a ler por causa de uma professora que eu tinha que ela ia me reprovar. Ela veio para mim e falou que seria muito bom se eu começasse a ter o hábito de ler para poder corrigir minha fala. E ela que me dava os livros para ler, e eu tinha que fazer resenha para ela me dava nota em cima da resenha que eu fazia, né? Então, mas a parte que eu achei interessante é que ela não me trouxe livros convencionais de escola, né? Porque, querendo ou não, de vez em quando eu imaginava isso, né? Eu não gostava de ler, porque na escola você lê textos que são, assim, não são interessantes. Eu nunca achei, pelo menos para mim nunca foi. Aí ela começou a me trazer livros de história que eram interessantes, que eu gostava, que acrescentavam algo também, e depois disso que eu tomei gosto pela leitura. Existe a história em quadrinho, é um negócio bem antigo, né? Desde quando eu era pequeno eu sempre via nas bancas, mas eu nunca comprava, porque eu não queria ler a história, eu também sempre fui mais de assistir, né? Queria ver as coisas em ação. Mas depois da leitura, eu acho que hoje em dia eu acho muito mais interessante ler do que assistir qualquer coisa. Eu sou o tipo de pessoa que leio mais do que assisto filme. Ler, Gustavo, querem falar? Eu acho, eu sempre gostei de ler, principalmente, mas acho que eu comecei a mais ler quando meu pai ele ia viajar e eu falava para ele trazer alguma coisa da viagem. E certo dia meu pai foi atacado por lobos. Então ele se abrigou num castelo com uma fera dentro. Então, aí acabou que eu fiquei com a fera e fiquei lendo pra ela. Não, tô brincando. Essa é a história da fera. Mas não, eu, quando era criança, eu gostava bastante de ler gibi. E com o tempo fui parando, não sei. E tanto é que a Sofia comentou que ela leu o Pequeno Príncipe, como eu também, que foi a nossa professora que tinha recomendado, a Sueli. Não sei, eu comecei a ler desde muito cedo, porque minha mãe me incentivou bastante. Mas eu recomecei a ler quase no ensino médio já, porque o pai do meu amigo me deu um livro do Júlio Verne de capa dura, era Ilha Misteriosa. E depois eu parei de ler de novo, e agora eu ando lendo só filosofia moderna e eu recomecei a ler por causa disso. Eu comecei a ler, foi igual quase todo mundo aqui, foi por causa de história e quadrinho, bastante Turma da Mônica, e também revista Recreio, que ela vinha com um brinquedinho, e tinha uma história em quadrinho que contava a história desse brinquedo. Depois disso eu parei bastante de ler, voltei a ler com a saga do Percy Jackson também, aí parei de novo e voltei a ler Eragon e os dois livros seguintes, enquanto eu esperava o ônibus ou estava dentro do ônibus. Aí eu parei e agora o audiovisual me interessa mais do que a leitura. E é meio que isso que o nosso projeto quer. Quer que a leitura seja uma coisa livre, não seja uma coisa presa. Mas que também a leitura que está no currículo não seja uma leitura aleatória. Uma leitura que não é legal, uma leitura, enfim. É interessante a gente começar a ler pelo que a gente gosta, pra gente criar esse repertório pra conseguir ler alguns livros mais clássicos, por exemplo. E é isso que o projeto quer. Deixar você ler o que você quiser pra você ir criando esse repertório e querendo ler cada vez mais. A gente vai fazer um negócio aqui que a gente já fez. Vai refazer porque
pessoa nova. São 2 jogos. São interpretar, que não é bem um jogo, é mais pra você interpretar da sua maneira, ser subjetivo a você, não tem um certo nem um errado. Então haverá tais trechos e nós iremos ler cada um deles. E a gente quer saber o que ele diz pra você, o que você entende com isso aí. Pode ser qualquer outra coisa. Eu reparei que ele usa muito condicional. Se eu soubesse, se outro fosse, assim minha vida, tá bom. Ah, como eu queria, como se eu nunca, como se o sopro. Então, ele supostamente, como dizer, ele imagina como seria a vida se ele não fosse tudo que ele é. Parece que ela desperdiçou a vida dela, né? Principalmente nessa última estrofe do poema. Sei lá, parece que ela viveu uma vida que ela não queria. E ela sofre de saudade, como tá ali em cima. Como se ela tivesse, sei lá, perdido a chance de viver com o amor da vida dela. Que ela fala que a vida só é vida no corpo dele, parece. E só se encontra a morte na vida dela, sei lá. Se ela tivesse vivido quando desperdiçou a chance dela de ser feliz. Eu escolhi um trechinho dessa música do Titãs, que é um clássico, que é o Cegos do Castelo. Então eu vou recitar o poema. Os Cegos do Castelo, pra mim, eu sempre vi como uma música sobre despedida, sabe? Sobre querer mudanças. Então, talvez uma esperança, pois, tipo, se ele fosse, por exemplo, viciado em droga, ele teria uma esperança de um futuro novo sem a droga. Por isso que ele fala da possível dor em usar alguma coisa de espinho, eu não lembro. Usar espinhos só causam dor. Isso. Os Cegos do Castelo me despeço, pode ser outras pessoas viciadas. É verdade. E o inferno que me atraiu, né? Se é que tem uma atração. Faz sentido. Sim. Eu gostei dessa visão, nunca parei pra pensar que poderia ser algo relacionado A frase que eu peguei, o trecho que eu peguei, é do Pequeno Príncipe, que é um livro que a gente conhece, que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, se ainda não leu. E a frase é o seguinte: todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Então, se vocês puderem comentar sobre, eu ficaria feliz. Uma coisa que me lembrou dessa questão de ser grande, ser novo, enfim, ser criança, foi uma questão de conceitos e características da dialética. Eu entendi assim, não que eu tenha entendido, mas o que me lembrou foi a questão dialética entre velho e novo. Porque a dialética admite que que o mundo está em movimento, que tudo está em movimento, inclusive o ser, o objeto e o sujeito pensante. E todo ser, outro conceito é que todo ser carrega dentro de si o seu não ser e a sua negação. E essa questão de a gente se transformar de criança para velho é uma questão que pode ser considerada subjetiva, porque cada ser tem a sua negação dentro de si. E é assim que ele se movimenta através de fenômenos, análise e crítica. Então, por exemplo, no plano do pensamento, no plano da consciência e do intelecto, a gente pode se considerar velho se a gente, por meio de análise crítica de um pensamento anterior, ou de uma inexperiência eventual, se está criança, e a partir do momento que a gente critica esse pensamento anterior, a gente nega o nosso próprio ser. E a gente traz o nosso não ser para o debate e assim se supera. E se superar não é no sentido de se tornar melhor, necessariamente, pode ser só uma transformação, uma mudança. Isso no plano intelecto. Mas, por exemplo, no plano físico, para a gente mudar, pode ser por fenômenos naturais também, como o tempo. Então, quando a gente pensa no nosso corpo velho, por exemplo, o velho é em comparação com um corpo novo. E isso se dá por um fenômeno físico e não por uma análise crítica, uma obtenção de conhecimento que vai te transformar numa pessoa mais velha intelectualmente. E outro conceito da dialética é o conhecimento obtido por meio da mediação. Tu não pode ter só o conhecimento aparente e o imediato para dizer se tu é velho ou se tu é novo. Por isso que sempre precisa de uma mediação para um objeto exterior de comparação. Então, se tu pega, por exemplo, o corpo de uma pessoa idosa e compara com o seu corpo adulto, tu vai dizer que o teu corpo é novo, porque tu teve um conhecimento da essência do seu corpo e não da aparência dele. Tu comparou com o objeto exterior. Agora, claro, em comparação com um corpo mais infantil de criança, teu corpo é velho, então tudo depende do ponto de referência. E esses são alguns conceitos da dialética que foi ao que me remeteu esse trecho. Caraca, que profundo. Uau, muito bom. Né? E vai ser o quadrinho, que é o que eu tenho mais familiaridade, é o que eu mais gosto. E eu vou começar com um trecho do Piada Mortal. E como a Leandra disse, é uma questão de interpretar, é a subjetividade do texto.
Então o quadrinho, na minha opinião, ele tem a vantagem de você ter tanto a palavra, a parte escrita, no texto, quanto a imagem. E o Piada Mortal faz, no final dele, no final da obra, essa junção de imagem e escrita perfeitamente. E eu vou estar lendo aqui para você, e eu acho que o Harrison já está compartilhando a tela. Então eu vou ler aqui e você pode ir acompanhando com as imagens, porque elas são essenciais para a interpretação final. Obviamente eu vou querer saber a sua opinião, claro. Bom, vou ler aqui então. Escute só. Tinha 2 caras no hospício. Uma noite, eles decidiram que não queriam mais viver lá, e resolveram escapar para nunca mais voltar. Aí eles foram até a cobertura do lugar e viram ao lado o telhado de um outro prédio apontando para a lua, apontando para a liberdade. Então um dos sujeitos saltou sem problemas para o outro telhado, mas um amigo dele se acovardou. Ele tinha medo de cair. Aí o primeiro cara teve uma ideia. Ele disse: "Ei, minha lanterna aqui, vou acendê-la sobre os vãos dos prédios e você atravessa pelo facho de luz." Mas o outro sacudiu a cabeça e disse: "O que você acha que eu sou, louco? E se você apagar a luz quando eu estiver no meio do caminho?" O Coringa dá uma risada. E eles começam a rir, os dois, o Batman e o Coringa. E a tela vai descendo, eles começam a rir, a sirene começa a vir. Imagina a câmera abaixando e indo assim para as gotas na chuva. Então queria saber o que você consegue interpretar, tirando o fato da piada, é claro, dessa subjetividade, o que você entendeu. Aqui, por exemplo, aqui a gente pode perceber um vão entre no reflexo na água, no antepenúltimo quadrinho, e no último vão todo se escurece. Então, isso representa alguma coisa? Sim, perfeitamente. Perfeitamente segundo a interpretação de alguns. O Tyser, a interpretação dele é válida, é uma boa interpretação também. O Coringa, ele estava exato, sem saída. Mas a visão que eu vejo, e algumas pessoas, lembrando que a arte é subjetiva, você interpreta como você quiser. Mas, como você disse, essa questão do vão. Esse vão seria a luz da sirene. Então eu vou dar uma voltada para explicar a minha visão aqui. Após o final da piada, lá na página 49, o Harrison vai estar mostrando aí. Você tem os dois, começa a rir, hahaha, não sei o quê. E você tem o carro da polícia vindo. Esse Wii é a sirene. E você vê no quadro da segunda linha que a risada do Coringa começa a ficar mais fraca. Ela vai enfraquecendo. E após, na terceira linha, você tem só o barulho da sirene. E como você bem disse, bem lembrado, essa luz seria da sirene, é o carro da polícia chegando. Mas ele coloca, como eu disse, o texto, a palavra, junto com a imagem. E você tem a interpretação de que o Coringa e o Batman são os dois loucos. O Batman pulou o prédio, acendeu o facho de luz e apagou, deixando o Coringa morrer. Então o final da obra, a piada mortal, é a última piada do Coringa pro Batman, até o Batman matar ele. Então ele apagou o facho de luz e o Coringa morre. Por isso que você não tem nada mais, só isso. Entendeu? É meio que isso que eu entendi, no caso. Então, eu escolhi um trecho de um poema que um professor do ensino médio fez com a gente ano passado. E eu fiquei muito tipo, nossa, que legal! Aí eu escolhi, aí eu vou ler pra vocês. E essa estrofe, ela ilustra, na verdade o poema inteiro ilustra um sentimento de abandono, solidão do José na cidade grande e a falta de esperança e a sensação de que ele tá totalmente perdido na vida, sem saber que caminho tomar, sem saber o que ele vai fazer. E é isso, gente. Eu só escolhi um trecho, mas o que vocês acharam desse trecho? Eu acho que esse poema, acho não, né, de 1942, ele é de uma época de uma pré-industrialização do Brasil. E nessa época o contexto, a conjuntura era uma guerra mundial. O Brasil estava na época do Estado Novo, com o governo de Getúlio Vargas. E acho que bem em 1940 foi mais ou menos a época em que o Getúlio ele cortou relações diplomáticas com o eixo, com a Alemanha, Japão e Itália. Então, aquele êxodo rural que aconteceu, que está para acontecer ainda em um volume maior mais para frente, esse pessoal que estava na cidade, ele ainda não estava totalmente industrializado, eles não estavam num ambiente totalmente industrializado, e estavam numa tremenda angústia, porque a adesão do Brasil na guerra estavam, deixando o pessoal meio louco, assim. E o cidadão médio, que seria representado pelo nome José, eu acho, que é um nome bem comum no Brasil, ele estava, assim, nessa angústia total. Então,
Eu sou a Sofia, e aí eu fui responsável pela parte da poesia e da crônica no clipe. Esse é um trecho de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que é um tipo de paródia que ele faz do famoso livro do Franz Kafka, que é uma crítica à depressão, problemas sociais, porque o homem começou a se sentir inútil por causa dos problemas dele, e aí ele virou uma barata, metaforicamente. Só que no texto do Veríssimo, que é essa crônica, é meio que o contrário. É uma barata que vira uma mulher. E daí vem os questionamentos de como que uma barata que vira uma mulher conseguiria seguir uma vida humana. Então, eu tava pensando, será que essa questão da barata não representa uma questão de ascensão social ou na conquista de direito, na busca? Sim, eu vejo exatamente como isso. Que mesmo... E como você falou, ela retorna a ser uma barata. Então eu imaginei que mesmo ela deixando de ser uma barata e se tornando uma pessoa contribuinte da sociedade, no final, por mais que ela tenha conquistado tudo, ela não deixa de ser uma barata. Ela ainda continua estando no estado em que ela se encontrava do início. É interessante como a metamorfose não acontece só de barata para pessoa, mas ela se metamorfa também durante a vida humana dela, né? Ela muda de classe, diz ali. Ela passa de um pobre para, sei lá, uma classe média. E até no final da crônica, se não me engano, quando ela volta a ser barata, ela diz que, acho que, se não me engano, ela viveu por mais 5 minutos, mas que foram os melhores 5 minutos da vida dela. Exatamente, legal. Nosso público está arrasando. Chutar uma narrativa sobre o que a capa do livro, a partir da capa do livro. Primeiramente, a mulher silenciosa. Eu imagino que talvez seja uma mulher que ela é incapaz de fazer barulho. Não, brincadeira. Agora, seguindo um sentido mais abstrato, eu imagino que a mulher silenciosa seja uma mulher silenciada pela sociedade e que, não questão de ser silenciada, mas eu acho que pela voz dela que ele silenciada. Isso daí é bem dar atenção na frase, tá? Todos foram convidados, todos são suspeitos. Sim. Velocidade de assassino. Ai, para, eu não sou fraga do assassinato. Só tá tendo morte aqui hoje. Ele envolve, não sei, última festa, me lembra de festa de final de ano, Natal, Ano Novo. E aqui é a caveira de uma rena. Eu assisto de novo, que é sobre crime, porque todos foram convidados, todos são suspeitos. A última festa de alguém morreu, e a capa ela é preta e amarela, lembra das faixinhas de tampar perímetro da polícia. Enfim, são jovens que entraram na universidade, estão comemorando uma festa, porém, quando eles terminam a festa, alguém foi morto, só que eles ficam presos nessa casa junto com o assassino, que ninguém sabe quem é, então eles têm que decidir ali quem que foi que matou a pessoa. Eles estão com o corpo ali e tem que decidir quem que foi que matou. Por que o crânio do serviço? Não tem um significado, eu acho que é porque era uma casa meio, cabana, sabe? Dá pra enxergar que tem uma pessoa ali, parece um anjo, que tá de costas, e esse mecanismo aqui que tá ligado às asas parece uma espinha. Teve essa guerra, né? Então, muitas pessoas elas perderam partes do corpo e etc. E aí eles vão pra esse círculo, vão atrás dessa mulher que é a Boss, o nome dela é Boss, que ela substitui as partes do corpo das pessoas por partes mecânicas. Então é mais ou menos isso. É um circo mecânico e é muito bonito isso. Você vai escrever ele vai aparecer lá, você vai escrever uma frase, nessa frase você vai colocar uma ação, algo que pode ser que envolva o personagem que você leu do livro. Se você não leu, pode ser um personagem de um livro, alguma coisa relacionada. Esse jogo vai sortear a frase de outro participante que escreveu, você vai desenhar sobre a frase que o participante escreveu, e depois que você enviar seu desenho, vai vir um outro desenho, e a partir desse desenho você vai escrever uma frase sobre esse desenho. Um livro? Não acabou, É um livro. Meu Deus. Ai, que fofinha, vai. Uau. Que? Sim. Nossa, eu sabia que era o Percy Jackson.
Meu Deus. Ele tá com uma faca. Ai, que fofinho o desenho dele. Yoda. 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 É o Yoda. É Shrek. Nossa, esse bebê Yoda tá bizarro, Vitória. Ai, eu falei que eu não sou boa desenhista. Ah, não. Ai, tá no Sherlock Holmes, que horror. Meu Deus. Homem fumando cachimbo, comendo banana e o chapéu. Comendo banana e um chapéu. O cachimbo da Sofia. Aí, voltou no Sherlock Holmes. Chega da manteiga derreter, dane-se. Ah, por isso o SH? É o Sherlock Holmes. Muito bom, parabéns. É que não deu tempo de discutir pra escrever pão, Pra ser ideia. Esse ponto de interrogação é muito bom, hein? Parabéns. Caraca, que deprimente. É. Homem de areia conversando com a mãe. A referência. É o único livro que eu li. Não. Olha. Não. Uma anedota. Banana. Sabia. É aí que vai parar a banana. Por isso que eu tô lendo nessa Pelo amor. Triste. Monochip. Monochip. Bem conhecido. A arte da Vitória é assustadora. Que horror. Por favor. Vai interpretação. Morte aos filhos. Caraca, eu Essa Tem duas boca. caras. Vocês não tem bico e boca. Olha que tá proporcional, cara. Que fato horroroso, velho. É mais gordo que faz, né, o cabaço. É o ultra gordo. Eu amo. Ai, ai. Ai, que amor. Ah, Agora, como que virou não, pijamas. Os três porquinhos. True. Errou. Era de pijama. O último comprou a casa. É verdade, o último não tem casa, velho. Ah, se liga nos meus porcos. casainho. Casainho. Rato. Isso. Olha o que tá Esse vídeo apareceu pra mim, velho. Os caras endireitando o prédio. Ultra subjetivo, né? Assalto ao banco. Esse desenho é escudo, velho. É o símbolo do banco do. Mas acabou o tempo. Avaliando um quadro de uma calçadinha. Apesar de que era mais fácil fazer do Bradesco. Nada, velho. Lago do Caraca, Lago dos Cisnes, velho. Nada a ver, mano. Nossa, meu desenho parecia um cisne. Caraca. Ah lá. Ai, nossa, tinha que ser. Credo. Falei que era o Jeremy Irons. Ele é exatamente assim, velho. É exatamente assim. Não tem O mágico. Meu Deus. Batata mágica.
Eu amei. Ah, tá. Era uma matada. Feliz, mano. Fada feliz. Nossa, tem até feito aqui. Que trabalheira que deu. Obrigado mesmo, tipo, salvou a gente. A gente deu um trabalhinho com esse projeto e a gente gostaria que vocês se dedicassem aí aos seus materiais agora que vocês adquiriram a leitura a partir do nosso projeto. Para quem não segue o projeto, por favor, seguir, porque deu trabalho fazer o negócio, inclusive vai sair post novo, porque eu tô terminando agora. Compartilha com os amigos.